Bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho profundo aqui na nossa série Journey of Dev. É muito bom estar de volta e hoje a gente tem uma discussão que, na minha visão, é o grande divisor de águas na carreira de quem desenvolve software. Com certeza. Olha, nos nossos encontros anteriores a gente cobriu fundamentos, lógica, algoritmos, mas a missão de hoje é tirar a arquitetura de software daquele campo abstrato dos diagramas. Exato. Mostrar como ela é, na verdade, a espinha dorsal que mantém o sistema vivo. Porque hoje em dia o que a gente mais vê é o pessoal aprendendo a dominar um framework de ponta a ponta muito antes de entender de arquitetura. Nossa, sim. É tipo aprender a sentar tijolos numa velocidade absurda, sabe? Usando as ferramentas mais modernas. Só que a pessoa tenta construir um arranha-céu sem ter uma planta baixa. E o resultado disso é bem previsível, né? O prédio cai. Ou, no nosso caso, o sistema vira o que a literatura chama de Big Ball of Mud, uma grande bola de lama. Pois é, e para desempacotar tudo isso, a gente trouxe uma pilha de fontes fenomenal. Tem o Clean Architecture do Robert C. Martin, o Fundamentals of Software Architecture e também Tem o Just Enough Software Architecture do George Fairbanks, que é fantástico. E a gente também vai passar pelos modelos práticos, tipo o modelo C4 de documentação. isso. A ideia é mostrar que a arquitetura serve para mitigar riscos de engenharia antes que eles virem catástrofes em produção. Mas vamos começar do básico. O que é exatamente essa planta baixa? Bom, o Software Engineering Institute tem uma definição bem formal. Eles dizem que a arquitetura é o conjunto de estruturas necessárias para a gente conseguir raciocinar sobre o sistema. Estruturas de software e as relações entre elas, né? Exatamente. Mas as nossas fontes usam muito a metáfora do esqueleto. Todo sistema tem uma arquitetura, quer a equipe tenha escolhido ela de forma consciente ou não. Então, se a arquitetura é o esqueleto, a gente pode dizer que as funcionalidades são os músculos e os órgãos. Uma ótima analogia. É bem por aí. Porque, assim, um esqueleto forte consegue carregar cargas diferentes. Mas se o esqueleto for fraco, não importa o quão forte seja o músculo, o corpo colapsa. Total. E o que é fascinante nessa distinção é que a arquitetura afeta o que a gente chama de atributos de qualidade, os quality attributes. E ela faz isso de forma totalmente ortogonal às funcionalidades. Tá, me dá um exemplo prático disso para quem está nos ouvindo visualizar melhor. Pensa num sistema de contabilidade. Ele pode ter um código que calcula os impostos com uma precisão impecável. A funcionalidade está lá, perfeita. Certo, o negócio está resolvido. Isso. Mas se esse sistema trava quando 1000 usuários tentam fechar o mês ao mesmo tempo, ou se ele é vulnerável a ataques, ele falha miseravelmente. A falha não é de negócio, é estrutural. Ah, entendi. Então a funcionalidade é o que o sistema faz e a arquitetura garante quão bem ele suporta o mundo real. Mas aí entra uma confusão clássica da área. Qual? Onde termina a arquitetura e começa o design de software? Exatamente isso. Porque se é tudo sobre estrutura, a linha parece muito nebulosa. Chamar alguém de arquiteto não seria, sei lá, só um título chique para um desenvolvedor sênior? É uma provocação justa, e as fontes mostram que a linha é confusa mesmo. Autores como Mary Shaw focam na arquitetura como grandes questões de escala e comunicação. Mas o Clean Architecture traz uma visão diferente. De que o software tem uma natureza fractal, né? Isso. É um contínuo de decisões. Não tem um muro dividindo os dois. A escolha de um padrão de mensageria de alto nível inevitavelmente dita como você vai organizar as classes lá no baixo nível. É tipo olhar para um mapa, sabe? A arquitetura seria aquela visão de satélite, mostrando os estados, as rodovias principais. E o design seria a visão da rua, no nível do bairro. No fim das contas, é o mesmo mapa, só que em níveis de abstração diferentes. Adorei essa analogia. É exatamente isso. E o título de arquiteto geralmente reflete o raio de impacto e o custo de reversão dessas decisões. Mudar uma classe custa horas. Mudar um banco de dados inteiro em produção custa meses. Caramba, sim. E isso me leva ao ponto mais doloroso da engenharia de software, os famosos trade-offs. Ah, o dilema eterno de não existir almoço grátis. Pois é. A arquitetura parece ser, no fundo, a arte de escolher qual dor de cabeça a equipe prefere ter no futuro.
Tem aquele caso real da Hackspace, que o livro Fundamentals of Software Architecture cita, né? Tem, e ele é perfeito para ilustrar isso. Eles tinham um problema gigantesco para buscar logs nos servidores de e-mail deles. E eles tentaram 3 arquiteturas diferentes. A primeira versão foi fazer scripts locais rodando direto nas máquinas, certo? Isso. Foi super rápido de implementar, o time to market foi excelente, mas derrubava a performance dos servidores. Porque a busca de log comia a CPU que deveria estar mandando e-mail. Exato. Então eles foram para a versão 2, um banco de dados relacional centralizado. Eles tiraram o processamento dos servidores de e-mail. O que parece lógico num primeiro momento. Parece. Mas falhou miseravelmente sob alta escala. O volume de dados era tão bizarro que gerou gargalo de escrita e eles começaram a perder dados. Nossa, perda de log de servidor é o pesadelo de qualquer operação. E como eles resolveram? Qual foi a versão 3? Eles construíram um cluster de indexação distribuída usando o Hadoop MapReduce. Processamento em lote. E aí a escalabilidade ficou perfeita. Ficou maravilhosa. Mas teve um custo altíssimo. Adicionou um delay, um atraso de 15 minutos para um dado ficar disponível para busca. 15 minutos? Isso é bastante tempo para quem está debugando um erro em produção. É muito tempo. E, além disso, diminuiu drasticamente a modificabilidade. Se eles quisessem criar um tipo novo de busca, não era mais só alterar uma query SQL. Tinha que reescrever funções de map e reduce, fazer deploy no cluster inteiro. Isso. Levava horas ou dias. Mas olha que interessante. A prioridade deles era clara. Escalabilidade era mais importante que o delay, que era mais importante que a modificabilidade. Eles escolheram a dor de cabeça conscientemente. E para conseguir fazer essas escolhas sem destruir o sistema, os arquitetos precisam de princípios fundamentais. A gente precisa falar sobre coesão e acoplamento. Os verdadeiros pilares do design de software. É impossível falar de arquitetura sem falar neles. O material do Uncle Bob detalha muito isso, o princípio da responsabilidade única, o SRP, que até se conecta com a lei de Conway, né? Sim, a ideia de que a estrutura do software reflete a estrutura de comunicação da empresa que o criou. É assustador o quanto isso é verdade na prática. E sobre o acoplamento, eu sempre penso naqueles blocos de montar. Se a gente cola os blocos com supercola, a gente tem um autoacoplamento. E aí, se você tentar mudar uma peça, você quebra o brinquedo inteiro. Exato. O objetivo é ter blocos que se encaixam perfeitamente, mas que podem ser trocados sem destruir a nave espacial. O grande objetivo é sempre manter as opções abertas. Uma boa arquitetura adia decisões importantes o máximo possível. Tipo decidir qual banco de dados usar? Sim, ou qual framework web. A regra de dependência dita que os detalhes de baixo nível, como o banco, devem depender das políticas de alto nível, e não o contrário. Isso nos leva aos padrões arquiteturais, que é onde a magia acontece no mundo real. As fontes falam da arquitetura hexagonal, ports and adapters, clean architecture. Todas elas giram em torno de um conceito muito poderoso, a Screaming Architecture, ou arquitetura que grita. Explica isso para quem está ouvindo, porque esse nome é muito bom. A ideia é que quando você abre a pasta raiz de um projeto, ele não deveria gritar para você: "Oi, eu sou um projeto em Spring Boot", ou "Eu sou feito em Ruby on Rails". Ele deveria gritar o propósito dele. Tipo, eu sou um sistema de gestão hospitalar. Isso, os frameworks são meros detalhes de entrega. O coração do sistema, as regras de negócio, precisam estar isoladas e visíveis. Mas aí eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, fazendo um pushback com base nas tendências atuais do mercado. Manda. Todo mundo hoje quer fazer microserviços. Tudo tem que ser distribuído. Mas, lendo essas fontes, começar um projeto com microserviços não seria o equivalente a fatiar o bolo antes mesmo de saber de que sabor ele é? Nossa, isso levanta uma questão importantíssima. O Sam Newman no Building Microservices e o próprio Justin Nuff alertam muito sobre isso, a falácia do desacoplamento. Porque separar fisicamente não significa desacoplar logicamente, né? Exatamente. Se o seu domínio é uma bagunça, criar microserviços só vai te dar uma grande bola de lama distribuída. E debugar uma falha de rede entre 5 serviços mal desenhados é um pesadelo. Então,
Qual é a alternativa mais segura para começar? Muitas vezes, um monolito modular bem feito, com uma separação rigorosa no nível do código, ele é muito mais seguro e evolutivo do que serviços distribuídos precocemente. Tá, mas de nada adianta ter um monolito modular lindo, com a arquitetura gritando o propósito de negócio, se a equipe nova que chega não consegue enxergar essas fronteiras. E aí que o caos volta a se instalar. Se o dev não vê a fronteira, ele importa a classe errada e quebra a regra de dependência. O que nos joga direto no colo da documentação de arquitetura. O código-fonte até diz a verdade absoluta do que a máquina faz, mas ele é péssimo para explicar o contexto geral. Sim. Por isso a gente precisa de modelos de visualização. O clássico é o de 4+1 visões, do Crutzen, que separa a complexidade por pontos de interesse. Tem a visão lógica, a visão de implantação, de processos. Isso, ele fatia o problema. Mas o que a indústria adotou com muita força hoje é o modelo C4, do Simon Brown. Eu acho o C4 fantástico, por causa daquela ideia de dar zoom, sabe? É muito didático. Você tem o nível de contexto, que é a visão geral de como os usuários interagem com o sistema. Aí você desce para o container que mostra as aplicações e os bancos. E pode descer para o componente e depois para o código. Ajuda muito a focar a discussão. Mas espera aí. No mundo ágil de hoje, passar semanas desenhando diagramas C4 detalhados, isso não é exatamente aquele big design upfront que todo mundo foge? Ah, essa é a objeção clássica. Mas o George Fairbanks resolve isso brilhantemente com a abordagem direcionada ao risco, o risk-driven. Como funciona isso na prática? A regra é simples. Você só cria documentação até o ponto em que ela mitigue um risco significativo para a equipe e para os stakeholders. Então, se eu vou fazer uma tela de cadastro simples, eu não preciso de um diagrama C4 completo. Exato. Um esboço num quadro branco resolve. Agora, se você vai desenhar um gateway de pagamento assíncrono que não pode perder transação de jeito nenhum... Aí o risco é altíssimo. Se eu não documentar os diagramas de sequência, os trade-offs, eu estou sendo negligente como engenheiro, não ágil. Perfeito. O código é a verdade final, mas os diagramas são abstrações essenciais para a comunicação humana. A documentação tem que escalar junto com o risco do projeto. Faz todo sentido. Bom, a gente passou por muita coisa aqui hoje. Fica muito claro que entender de arquitetura é o grande divisor de águas. Com certeza. A missão final da arquitetura, como a própria literatura crava, é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um sistema. É aquela velha máxima. Programadores escrevem código para a máquina resolver um problema agora. Engenheiros constroem sistemas resilientes para humanos manterem ao longo dos anos. E, para a gente amarrar tudo isso, eu queria deixar um pensamento um pouco provocativo para a audiência levar para as reuniões de segunda-feira. Opa, adoro. Manda bomba. A gente falou da lei de Conway, certo? De que a organização desenha sistemas que são cópias de suas estruturas de comunicação. Sim, que o código reflete a empresa. Então, pensa comigo. Se o sistema da sua empresa está um caos incontrolável, será que o primeiro passo para refatorar a arquitetura desse software não é, na verdade, refatorar o organograma e a forma como a própria empresa se comunica internamente? Caramba! Então, o problema técnico é, na raiz, um problema de gestão de pessoas e comunicação. Nossa, minha cabeça explodiu com essa agora. Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo. Às vezes o gargalo não está no banco de dados, está no fluxo de comunicação entre as equipes. Excelente fechamento. Bom, eu convido a nossa audiência a continuar questionando as estruturas, invisíveis ou não, dos sistemas onde vocês trabalham. Um grande abraço a quem nos acompanhou e até o nosso próximo Mergulho Profundo.